Eles eram pequenos em tamanho, seus equipamentos eram simples e mal feitos, seus rostos estavam sujos e pareciam desprovidos de inteligência, mas com suas espadas, seus escudos, machados de pedra e seus arcos não pareciam totalmente bestiais. Levou só alguns instantes para minha massa cinzenta descobrir quem eram aqueles. Goblins, aqueles infames saqueadores de muitos grupos de aventureiros. Isso sim é se manter no roteiro. Sem dúvida, eles estavam aqui para atacar os heróis mais fracos. O que significa... Eu acho. Mas sério, 30 deles contra um único slime? É um pouco demais, não é? E, no entanto, eu não senti nem um pingo de medo. Meus instintos me diziam que eu não tinha absolutamente nada a temer. Suas espadas estavam enferrujadas e suas armaduras eram finas e rasgadas nas bordas. Alguns deles estavam vestidos com nada além de farrapos manchados. Comparado aos lagartos encouraçados e às aranhas com enormes lâminas em seus pés com as quais eu havia lidado antes, eu não conseguia imaginar os equipamentos deles infligindo qualquer dano em mim. Além disso, se as coisas ficassem realmente problemáticas, eu podia entrar no modo da serpente negra e só soltar aquele sopro venenoso neles, transformando-os em poças de gosma. Enquanto eu os avaliava, o aparente líder dos goblins abriu sua boca. Indivíduo forte, você tem negócios por aqui? O quê? Esses goblins falam? Ou será que é a minha percepção de magia que está me ajudando a decifrar os grunhidos deles? E peraí, indivíduo forte? Primeiro eles me cercam com suas armas e depois rolam o tapete vermelho pra mim? O que esses caras querem? Isso me deixou realmente curioso. Eles não pareciam prontos para cair quebrando em cima de mim. Pode ser uma boa chance de testar a minha fala. Bem, não há melhor momento para começar do que agora, não é mesmo? Eu dei uma rápida olhada nos goblins. Para eles, isso deve ter sido um dos momentos mais frenéticos de suas vidas. Seus olhos, assim como suas armas, estavam mirados em mim, apesar de que alguns deles pareciam prontos para fugir com a menor provocação. O líder, enquanto isso, estava completamente apto ao seu posto. Seus olhos estavam sérios, praticamente perfurando buracos na minha forma gelatinosa. Eles pareciam inteligentes o suficiente. Talvez essa coisa de conversar possa funcionar com eles, afinal de contas. Mas será que eles vão me entender? Eu concentrei os meus pensamentos na minha recém-nascida voz e cautelosamente tentei falar algumas palavras. Prazer em conhecê-los, eu acho. Meu nome é Rimuro, eu sou um slime. Os goblins começaram a murmurar entre si. Será que um slime falante tinha os surpreendido? Eu pensei, e imediatamente vários deles começaram a se ajoelhar diante de mim, jogando suas armas fora. Que coisa estranha. Indivíduo forte, nós vemos a sua poderosa força. Por favor, abaixe sua voz. Será que eu coloquei muita força na minha voz? Talvez me entenderem não fosse um problema tão importante, afinal de contas. Claramente eu estava os enlouquecendo. Eu imaginei que deveria me desculpar por isso. Sinto muito. Eu ainda não ajustei isso direito. Nós não precisamos de nenhum pedido de desculpas de alguém tão grandioso quanto você. Acho que funcionou. Isso até que está se tornando uma prática bem legal. Eu fiquei impressionado que o bom e velho japonês funcionou para falar com esses caras. Com toda a gentileza que eles me deram, eu imaginei que deveria retribuir o favor, mas considerando o quão aterrorizados eles estavam, eu também poderia mostrar a confiança que eles achavam que eu tinha. Então, vocês querem alguma coisa? Eu não tenho nada para fazer por aqui. Entendo. A aldeia de nós é ali adiante. Sentimos monstro forte por perto, então patrulhar viemos. Um monstro forte? Eu não vi nada do tipo. Que piada. Você não pode nos enganar, mesmo nessa forma. Esses caras estavam com a ideia errada. Aparentemente eles achavam que o tal intruso poderoso tinha se disfarçado de slime. Bem, goblins são uma casta inferior mundialmente famosa na hierarquia de monstros, então eu não deveria ter esperado muito deles. Os goblins e eu conversamos por mais algum tempo, e em pouco tempo acabei recebendo um convite para a aldeia deles. Eles estavam dispostos a me levantar um pouco até, caras muito legais considerando o quanto estavam desgrenhados, então eu aceitei. Eu não precisava dormir, mas um pouco de descanso nunca machucou ninguém. Ao longo do caminho, eu ouvi um pouco das fofocas locais. Acontece que o deus que eles adoravam havia desaparecido recentemente. Sem isso, os monstros locais começaram a agir muito mais do que antes. E, ao mesmo tempo, mais aventureiros humanos, ou indivíduos poderosos, como eles chamavam, estavam começando a invadir a floresta. E assim por diante. Parecia que eles estavam cheios de problemas. E, curiosamente, quanto mais conversávamos, mais claramente eu começava a entendê-los.
Deve ter sido a minha habilidade de percepção de magia se acostumando em como a língua dos goblins passava pelas partículas no ar. Talvez ter começado a praticar minha fala com goblins antes da minha grande estreia com os humanos foi uma boa ideia, afinal de contas. Eu pensei enquanto seguia em frente. A aldeia era surpreendentemente suja. Talvez eu não devesse esperar muito de um covil de goblins. Eles então me guiaram ao que eu suponho era o prédio mais estruturalmente sólido que eles tinham. Tinha um telhado de palha esburacado que estava apodrecendo em certas áreas, paredes contendo apenas alguns pedaços de madeira lisa pregadas a ela. Nenhuma favela que eu havia visto na Terra poderia derrotar essa. Sinto muito por mantê-lo esperando, honrado hóspede. Um dos goblins disse isso ao entrar. O líder da força expedicionária que eu encontrei mais cedo estava acompanhando ele. Ah, não tem necessidade de se desculpar. Eu disse, mostrando o meu sorriso de vendedor, ou nesse caso, o meu sorriso de slime. Não se preocupe, eu não fiquei esperando por muito tempo. Tem alguma coisa sobre sorrir para o seu parceiro de conversas que sempre faz maravilhas para manter as negociações fluindo. Uma vez que você entende isso, é assustador o quão bem funciona. Bem, não que eu soubesse o que nós estávamos negociando para início de conversa. Sinto muito por não podermos te oferecer mais hospitalidade. O Goblin disse enquanto me trazia algo que se parecia com chá. Eu sou o ancião desta aldeia. Então até goblins têm essas coisas. Eu pensei enquanto bebia um gole. Bem, tecnicamente eu deslizei por cima da xícara de chá, mas é quase a mesma coisa. Eu não conseguia detectar nenhum sabor, o que fazia sentido já que eu não tinha mais essa sensação. Mas talvez tenha sido melhor, pelo que eu saiba. Minhas habilidades de análise não detectaram nenhum veneno, mas supostamente parecia ter um sabor amargo e ácido. Mas era legal ver os goblins tentando bancar os bonzinhos comigo, então eu me certifiquei de educadamente beber tudo. E então decidi ir direto ao ponto. E então, ao que eu devo essa hospitalidade? O que fez você decidir me convidar para sua aldeia? Eu perguntei. Isso tinha que ser mais do que só monstros agindo como amigos entre si. O ancião da aldeia tremeu um pouco, e então, firmando sua resolução, ele se virou para mim. Eu acredito que você ouviu que os monstros têm estado mais ativos por aqui recentemente. Ele estava certo. Eles me disseram isso no caminho até aqui. O nosso Deus tem protegido a paz nesta terra por gerações, mas cerca de um mês atrás ele se escondeu de nós. Isso permitiu que os monstros começassem a se intrometer em nossas terras mais uma vez. Nós não desejamos deixar que isso continue, então temos lutado de volta, mas em termos de força bruta, eles são bem mais fortes. Será que ele estava falando sobre o Veldora? A janela de tempo até que bate, mas se os goblins estão querendo a minha ajuda... Eu te entendo muito bem, mas sou apenas um slime, então não estou certa se posso fornecer a ajuda que você precisa. Confie em mim, não há necessidade de tal modéstia. Não é mero slime que pode emitir a força mística que você emite. Não consigo imaginar por que você está tomando essa forma, mas você recebeu um nome, não é mesmo? Força mística? O que é isso? Eu não me lembro de soltar nada como isso. Eu então foquei na minha magia. Sentindo a mim mesmo ao invés dos meus arredores, eu então percebi. Tinha de fato algum tipo de aura ameaçadora cobrindo todo o meu corpo. Você acharia que eu teria notado isso no meio das transformações e de todas as bobagens, mas era tarde demais agora. Caramba, isso sim é embaraçoso. Aqui estou eu emitindo toda essa coisa mística e nem me preocupei em dizer com licença. Me sentia como se estivesse andando no meio da rua principal mostrando tudo que eu tinha pro mundo. Com todas essas magículas no ar da caverna, eu acabei não reparando nisso. Isso é mal, muito mal, mas pelo menos explicou por que os monstros na floresta tinham reagido a mim daquela forma. Poucos deles teriam gostado de me atacar. Ninguém era estúpido o suficiente para ser enganado só pelas aparências. Bem, melhor seguir o curso disso, não é? Impressionante, ancião. Você notou, é? Claro, meu amigo. Mesmo na forma em que você está, certamente não há como esconder a força dentro de você. Ah, bem, se você percebeu isso, então eu acho que vocês têm muito potencial. Agora eu tô até curtindo isso. Vamos puxar um pouco as cordas do ancião e me tirar dessa confusão. Ao mesmo tempo, eu tentei encontrar uma maneira de extinguir essa aura mística ao meu redor, fuçando a magia ao meu redor para tentar empurrá-la para dentro de volta. Então estávamos sendo testados, talvez? Então certamente espero que sejamos dignos. Muitos seriam intimidados à submissão por tal força.
A essa altura, a minha mística sei lá o que estava quase toda escondida, voltando a ser apenas um bom e velho slime comum. É engraçado pensar nisso. Mais cedo, se eu tivesse aparecido como um slime comum, será que a floresta inteira teria tentado me matar? Isso teria sido uma grande chatice. Você está certo. Qualquer um disposto a falar comigo sem ficar apavorado com meus poderes místicos deve ser digno. E digno de quê? Eu me perguntei em silêncio. Muito obrigado. Vou me abster de perguntar por que escondeu sua verdadeira forma, mas tenho algo a lhe pedir. Você estaria disposto a me ouvir? Eu já imaginava. Ninguém iria até um monstro assustador e medonho sem motivo algum. Dependendo do que for, Eu disse, tentando manter minha pose de arrogante. mas vá em frente e diga seu objetivo. E aqui vai o resumo. Acabou que alguns monstros recém-chegados das terras do leste estavam invadindo a área na esperança de tomá-la. A área era o lar de várias aldeias goblins, incluindo essa, e até mesmo os confrontos pequenos tinham resultado em um grande número de mortes dos goblins, incluindo alguns goblins com nomes. Uma dessas criaturas nomeadas era o tipo guardião dessa aldeia, e com sua morte, o valor de manter essa aldeia intacta diminuiu dramaticamente. As outras comunidades goblins haviam praticamente abandonado essa terra. O raciocínio deles era que poderiam fazer os recém-chegados atacar essa aldeia, ganhando tempo para desenvolverem contramedidas próprias. O ancião da aldeia e o líder da equipe de expedição que me cumprimentaram tentaram argumentar com eles, mas foram friamente ignorados. A frustração estava clara em suas vozes conforme os dois explicavam. Entendo. Então quantos vivem nessa aldeia? E quantos estão prontos para a batalha? Nós temos aproximadamente 100 moradores, contando com nossas mulheres. Cerca de 60 deles estão prontos para lutar. Não parece muito. No entanto, eles são goblins bem inteligentes agora que eu tô acompanhando de perto. Tudo bem. E que tipo e números estamos falando quando se trata do inimigo? Acreditamos que os inimigos são lobos gigantes. Bem, certamente se parecem com lobos. Sob circunstâncias normais, precisariam de 10 de nós para que tivéssemos uma chance de lutar contra um deles, mas parecem ter em torno de 100 deles. Mas que tipo de jogo impossível é esse? Eu virei os meus olhos para o ancião da aldeia, e ele não parecia estar brincando. Seus olhos eram tão sinceros e dedicados quanto os de um goblin podiam ser. Então esses guerreiros goblins bateram de frente com eles em números tão pequenos, mesmo sabendo que não poderiam ganhar? Não, essa informação que eu te disse, aqueles guerreiros arriscaram suas vidas para obtê-la. Ah, entendi. Talvez tenha sido uma pergunta grosseira. Após mais perguntas, o goblin nomeado que eles perderam acabou sendo o filho do ancião e o irmão mais velho do líder da patrulha. Passei um momento pesando minhas opções. O ancião ficou em silêncio enquanto esperava minha decisão. Pode ter sido só minha imaginação, mas eu poderia jurar que tinha lágrimas em seus olhos. No entanto, eu acho que estava imaginando coisas. Lágrimas não combinam muito bem com monstros. Acho melhor aumentar a minha arrogância. Eu imaginei. É assim que um monstro temido deveria agir. Vamos esclarecer uma coisa antes, ancião. Se eu ajudar essa aldeia, o que eu ganho em troca? Você tem alguma coisa para me oferecer? Não é que eu realmente me importasse em receber algo para ajudá-los, mas precisavam de 10 goblins para talvez derrotar um cachorrão ou seja lá o que fosse, e eles estariam enfrentando uma matilha de 100 deles. Não seria algo simples. Talvez uma açãozinha da Serpente Negra pudesse cuidar de todos eles, mas eu não posso simplesmente pegar esse trabalho sem considerar tudo. Nós lhe daremos nossa lealdade. Por favor, nos conceda sua proteção. Se você o fizer, prometo que juraremos nossa lealdade a você. Sinceramente, como presente isso não é muito, mas depois de experimentar 90 dias de solidão, até conversar com goblins acabou sendo divertido. O pensamento de salvar esse grupo provavelmente me repugnaria nos meus dias como humano, mas agora eu era um monstro também. Não precisava mais me preocupar em cair em alguma poça e pegar uma doença infecciosa. Além disso, aqueles olhos do ancião, eu podia dizer que ele realmente estava confiando em mim para responder a coisa certa. Eu refleti sobre a minha vida passada. Quando alguém me pedia para fazer algo, eu sempre fazia, mesmo que eu reclamasse e choramingasse sobre isso a todo momento. Mesmo que os caras do escritório reclamassem comigo sobre isso, eu nunca fui capaz de dizer não para meus gerentes ou clientes. Tudo bem, então.
Seu pedido será concedido. Eu assenti sabiamente, e foi assim que eu me tornei o guardião de uma aldeia Goblin.